Agora sim, Caião, vamos lá. Deu tempo pra você respirar. Nossa senhora. Tá respirado ainda? Não, tá fônico? Há 30 anos eu vivo respirado. Aliás, meu herói é o tubo de Sorini. Você é viciado em... Meu Deus do céu, eu não vivo sem. Ontem a gente debateu aqui a decisão da segunda turma do STF, que decidiu retirar as delações da Odebrecht e, consequentemente, o processo de Atibaia da alçada do juiz Sérgio Moro. Agora o Ministério Público Federal questiona a determinação, a qual chamou de inelegível e superficial. Afinal, Caio, esses processos podem voltar ou não para as mãos do juiz Sérgio Moro a partir dessa reclamação do Ministério Público? Olha, na verdade, os procuradores, o Ministério Público Federal, ele sabe que essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai dar uma causada e vai dar uma tumultuada, trazendo para a turma aqui de São Paulo, para a Justiça Federal de São Paulo, os trechos das delações da Odebrecht, decisão essa que causou todo esse tumulto essa semana. O que acontece? Os procuradores do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, têm todo o trabalho para investigar, para fazer a denúncia e tudo mais. Estão vendo que a Justiça do Paraná é uma justiça séria e já tem o conhecimento mais ou menos como é que vão ser as coisas, caindo nas mãos do Sérgio Moro. O Bretas também no Rio de Janeiro já tem ali uma conduta que já é conhecida pelos procuradores, só que agora as demais esferas talvez podem trazer surpresa. E os procuradores vão falar o bom português, eles ficam fulos da vida com o que acontece, porque caindo na mão do Supremo Tribunal Federal, na segunda instância, eles percebem que o trabalho deles pode ir por água abaixo, pode ser rasgado, jogado no lixo. Então, por conta disso, os caras ficaram de mau humor com essa decisão. Se pode voltar ou não para as mãos do Moro, ainda ninguém sabe. É difícil com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A PGR está analisando agora fazer um recurso, entrar com um recurso contra essa decisão. Porém, esse recurso seria analisado também pela própria segunda turma. O que isso pode tornar? É nada, é votar e falar, vamos ver se a gente errou. Não erramos, pode voltar para casa. Só que em setembro, a Carmen Lúcia vai trocar de lugar da presidência do Supremo Tribunal Federal com o ministro Dias Toffoli, que está na segunda turma. A Carmen Lúcia tem agido em coerência com a primeira turma, que é aquela turma que a gente fica mais torcendo para que tome decisões no norte do que a sociedade pensa também. Então pode ganhar um reforço, já que essa votação de terça-feira foi bastante apertada no Supremo Tribunal Federal para dar esse ganho aí pro Lula. Vamos colocar dessa forma as delações da Odebrecht sendo retiradas das mãos do Moro. O que acontece com esses procuradores? Eles fizeram, durante as petições, os pedidos agora para o juiz Sérgio Moro, uma série de protestos, de manifestações em apoio ao Moro. Foram as palavras que você usou. Por exemplo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, ignora a realidade conhecida, fecha aspas. Em outros trechos, quando eles falam que é superficial, ininteligível, eles dizem que essa decisão foi superficial e que não tem qualquer... Ininteligível, é verdade. Ininteligível, ou seja, não dá para entender, não tem qualquer repercussão sobre a competência do outro juízo, que eles dizem, olha, isso não vai afetar nada, Mourão, estamos contigo e tal. Só que eles sabem que pode afetar sim, pode dar uma tumultuada. E quando eles falam ininteligível, eles usam numa frase a seguinte sentença: essa decisão é ininteligível, ou seja, é incompreensível, a não ser que se queira atentar contra os fatos, porque eles sabem que tem prova sim. Tem provas, vários juízes de carreira, vários magistrados já analisaram os pedidos, e aí vem a turma do STF com decisões políticas, sobretudo a segunda turma, dá uma tumultuada dessa, retira das mãos do Moro e passa para a Justiça de São Paulo. Por quê? Porque isso, especialmente nos processos que tangem a questão do sítio em Atibaia, que foi reformado, as provas estão aí, ainda vão comprovar ainda mais, com dinheiro da Odebrecht, troca de favores, e também o terreno para a construção do Instituto Lula. Ô Caio, eu estava lembrando enquanto você falava, há alguns dias eu até brinquei aqui, falei, pô, bacana essa situação que a gente vive, em que as pessoas sabem, né, a escalação completa dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, e que isso como uma coisa boa, que as pessoas estão tomando conhecimento, estão se informando, estão buscando informação, embasamento, né, político, estão se importando com isso. Tem esse lado bacana, né, do brasileiro se envolver mais na questão da política e conhecer um pouco
pouco desse complexo mundo da justiça. Por outro, um país que sustenta em evidência o judiciário é completamente um país que não vai bem, né? Enquanto o judiciário estiver no holofote, a gente vai saber que a coisa não vai indo bem, né? A gente tem um advogado do Lula, um deles é o Sepúlveda Pertence, que foi ministro, presidente do STF na década de 1990. Quem que sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal nessa época? Ninguém, não se ouvia falar Sepúlveda Pertence. Em tempos recentes, o Supremo e a Justiça vêm ganhando um destaque a partir do trabalho do Joaquim Barbosa. Em tempos recentes. Mensalão, foi por causa do Mensalão, em 2005. Só que o negócio é o seguinte, como você falou, eu acho que justamente quando a gente fica muito em cima de um judiciário, significa que as coisas não vão bem. Então a gente tem que estar depositando confiança nesses caras. Porém, a vida é assim, é dura, a realidade que a gente tem é essa, então eu acho que tem que ir pra cima mesmo. Ainda ontem eu tava conversando lá em casa, nunca se viu tanto programa de qualquer canal discutindo política como hoje, parece mesa redonda de futebol. Mas é a arma que a gente tem. Você vê a pressão popular aqui na Paulista e tal, 2 semanas atrás, pode ter influenciado no voto da ministra Rosa Weber sobre o HC do Lula ou não. Então a pressão popular nas manifestações de 2013, impeachment, tem que ter, é a nossa realidade, então vamos pra cima. Hashtag partiu pra cima, não é, Edgar?